Vamos começar hoje, então, a nossa última aula do curso de campo visual. E hoje a gente vai ter aqui o privilégio de escutar o Dr. Fábio Canadani falando para a gente um pouco sobre laudo de campo visual e também expondo alguns casos clínicos. Boa tarde, Fábio, por favor, fique à vontade para começar quando você quiser. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Por favor, confirmem para mim se está tudo ok. Ok, Tá Fábio, todo pode mundo ir. vendo? Ok, beleza? Tentando diminuir aqui a... Deixa eu ver aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar todos vocês aí, o Fábio, Lucas, o Thiago, Augusto, basicamente pela iniciativa de criar um curso de campo visual, tão rico de conteúdo e com aulas tão didáticas e tão boas, porque todos nós aprendemos bastante. O tema que me coube foi guia para laudo de campimetria e casos práticos sobre diagnóstico de progressão. E isso foi facilitado pelos palestrantes que me antecederam, porque todos foram muito minuciosos em relação a todos os dados que foram apresentados. Quando a gente vai falar de laudo de campo visual, a gente tem que ter todo um conteúdo por trás, porque é ali que realmente a gente vai determinar qual é o caminho que esse paciente nosso vai seguir, seja nas nossas mãos, seja nas mãos dos colegas. E nada mais justo do que ser talvez a última aula, porque a gente vai reunir todo o conteúdo apresentado até agora. Quando a gente vai fazer o laudo, a gente tem que perguntar para quem que é esse laudo. Ou o laudo é para uma operadora de saúde, você vai dar um laudo justamente para que o paciente tenha uma autorização de fazer uma cirurgia de blefaroplastia, ou o laudo é para você mesmo, ou para o seu serviço, aquele laudo vai ficar no seu computador, então talvez você não tenha que ser tão detalhado assim, porque você está fazendo um laudo para que você guarde isso junto com os dados do paciente, ou você está fazendo um laudo para colegas, ou seja, algum colega seu pediu, especialista ou não de glaucoma, pediu o laudo, você faz a avaliação do exame e devolve para ele o resultado com alguma sugestão de conduta e de diagnóstico. Eu vou me ater mais nesse último caso, porque eu acho que é aí que realmente a gente vai fazer a diferença para o nosso colega encaminhador do exame. Então, a primeira coisa, a segunda é qual o teste aplicado, ou seja, você pode ter feito um exame de campo visual manual, poucos hoje fazem, a gente ainda usa bastante em determinados casos. Pode ser um exame 32, 24/2, como foi bem apresentado anteriormente, ou 10/2, como foi apresentado pelo Lucas. A gente tem que sempre conferir a qualidade do exame, e essa qualidade do exame foi muito bem apresentada pela Vilma. Então, nós temos 7 pontos básicos que a gente tem que realmente nos ater, e a gente vai passar de um a um rapidamente, só para que a gente faça uma revisão dos assuntos. Então, uma identificação da idade, do olho, é importante conferir o olho. Eu tinha uma técnica no consultório que, de vez em quando, ela trocava o olho do paciente, a gente via que a mancha cega estava do lado contrário. Qual é o tipo de teste aplicado, passar pelos índices de confiabilidade, se o exame é confiável ou não, e se não é, por que não é confiável. Os escotomas relativos e absolutos fazem diferença, nós vamos ver mais à frente. Alguns escotomas absolutos, eles descaracterizam a alteração glaucomatosa. A presença de perdas difusas, opacidade dos meios, por exemplo, perdas focais, os índices de HT, MD e PSD. Eu estou me atendo mais ao Humphrey, que é o que eu tenho mais experiência no consultório, e a movimentação ocular. Então, passado isso, a gente tem que ser objetivo, claro e direto, né? Talvez não direto assim, né? A gente tem que buscar, fundamentalmente, uma correlação com a história clínica desse paciente. Então, muitas vezes chega um laudo de campo visual, chega um exame para você laudar e você não sabe a história clínica desse paciente, o que dificulta muito o acerto desse seu laudo. Eu gosto sempre de avaliar o paciente, sempre que posso, assim, na maioria das vezes eu posso, fazer uma fundoscopia, nem que seja rápida, para você poder correlacionar os achados fundoscópicos com o que você está vendo no campo visual. Se a gente não faz isso, a gente tem grande chance de estar errando no seu laudo de campo visual. E também, às vezes, uma tomografia, o que você tiver às mãos já ajuda para que você tenha uma correlação entre estrutura e função. É uma área muito rica, que a gente tem que olhar com mais cuidado, essa área de Bjerrum. Então, nós temos a área de maior vulnerabilidade, que é a região inferior da mácula,
e, correspondentemente, nessa região superior do campo visual, eu gosto de ver pontualmente, ou seja, os números do MD em decibéis que aparecem ali. Aí eu gosto de ver pontualmente a sensibilidade de cada ponto dessa da retina. A gente não usa a escala de tons de cinza para fazer o laudo de campo visual. A gente não deve usar. Isso é muito bom para você mostrar para o paciente que talvez tenha piorado, ou mostrar para ele que talvez esteja estável. E justamente porque, se a gente for observar com cuidado, a gente vê que nesse ponto especificamente, esse paciente perdeu de 30 para 26 decibéis, ou seja, ele perdeu 4 decibéis e continua com a mesma cor. Quando ele passa de 26 para 25, ele perdeu 1 decibel só e ele muda de escala. Então, a escala de tons de cinza, ela não é tão realística em relação à perda real do paciente. Então, vamos fazer um exercício. Eu coloquei alguns campos visuais. Eu acho que essa aula é muito mais prática do que teórica. E eu estou falando o jeito que eu gosto de fazer. Não quer dizer que seja o jeito correto, mas é que eu gosto de simplificar um pouco para o colega que está recebendo o exame, porque a informação que ele vai receber tem que ser pura e crua. Então, vamos fazer alguns exercícios. Por exemplo, esse paciente que tem um campo visual octopus do lado esquerdo de vocês aí, e um Humphrey do lado direito, observe que o defeito ele é mais ou menos simétrico. Eu tenho alguns laudos. Esse paciente ele passou por diversos serviços aqui em Belo Horizonte, então tem diversas maneiras de escrever um laudo, e muitas vezes o colega que receber esse laudo vai ler somente isso, a impressão que o colega escreveu. Então, presença de um escotoma arqueado, ou lá embaixo defeitos localizados. E no meu caso especificamente, eu vou mais direto. Eu classifico o paciente tem um escotoma relativo superior do lado direito e um bom padrão funcional global no lado esquerdo. Eu não gosto muito de ficar descrevendo todos os índices, a não ser que seja um caso de avaliação de progressão, onde eu coloco o antes e o depois. Por que isso? Porque eu acho que quem recebe o exame, se ele te mandou o exame é porque está precisando da sua ajuda. E se você for o mais claro possível para ele e for mais assertivo em relação à sugestão de conduta, eu acho que realmente aí você vai fazer a diferença para o seu médico que encaminha o exame. Vamos fazer alguns testes aqui, alguns testes para a gente ir acostumando com a nomenclatura em relação ao diagnóstico. Então, nesse caso especificamente, a gente tem o campo visual de um paciente. Eu colocarei ele com um bom padrão funcional global em ambos os olhos e os exames são confiáveis, como a gente pode ver nos índices de confiabilidade acima da sua tela. Então, se você fala que o campo visual é bom padrão, ou seja, que está ok, está tudo normal, a gente não precisa ficar entrando tanto em detalhes, enchendo tanta abobrinha no nosso laudo, uma vez que essa informação é útil para o seu colega encaminhador. Esse outro campo visual, por exemplo, a gente pode colocar que tem um bom padrão funcional global também nos 2 olhos, não tem nenhum escotoma importante que a gente pode identificar, e ali a gente identifica excesso de falso positivo no olho direito e um exame confiável no olho esquerdo. Essa é a informação mais simples e mais direta que a gente pode obter de um exame como esse. E assim nós vamos seguindo. Um padrão funcional global em ambos os olhos, escotomas relativos nasais inespecíficos, eles não têm muita característica, ele não chega lá naquela ponta da região nasal, e é um exame não confiável no olho esquerdo pelo excesso de falso positivo e perda de fixação. Vamos seguindo. Eu estou seguindo numa sequência de um exame normal para um exame mais avançado, porque é mais ou menos isso que vocês vão ter que ter em mente, e a nomenclatura ela vai se repetindo. E essa repetição ela é importante para que você vá absorvendo a informação. Nesse caso especificamente, a gente colocaria como escotoma relativo superior no olho direito, como mostra a seta, e um bom padrão funcional no olho esquerdo. Neste outro campo visual, observe que o escotoma relativo ele está paracentral e periférico inferior em ambos os olhos. Também não é normalmente a região de preferência para um glaucoma inicial. Toda borda, toda periferia que você tiver esse acometimento, a gente tem que ver realmente como foi feito o exame, se não tem um excesso de lacrimejamento desse paciente, se não teve a borda da lente que foi feita a correção da ametropia do paciente. Nesse outro caso específico, a gente tem aqui escotoma relativo nasal inferior no lado direito e um bom padrão funcional global do lado esquerdo. Observe nesse caso que nós temos um 0 ali. Esse 0 ele está rodeado de alguns pontos de alta sensibilidade. Isso não é normal no glaucoma. É importante a gente colocar isso e chamar atenção. Eu gosto de marcar com uma caneta marca-texto para que o colega veja que aquele ponto ali provavelmente é uma cicatriz ou algum defeito na retina desse paciente e muitas vezes não é uma característica de um defeito de campo visual glaucomatoso.
Nesse outro caso específico, a gente pode ver que tem escotomas relativos temporais e superiores nos 2 olhos, exames confiáveis, e também eu colocaria como não sugestivos de glaucoma, um defeito temporal inicial realmente não é o comum de acontecer no glaucoma, e a gente observa naquele ponto, de novo, um 0, ou seja, um ponto sem sensibilidade, rodeado de pontos de alta sensibilidade nos 2 olhos, mostrando que pode ser algum defeito também na retina. Aqui nós temos um caso de escotoma relativo nasal superior nos 2 olhos, tá? Sem degrau. Por quê? Eu senti falta para caracterizar um degrau ali, mais um pontinho pretinho daquele ali, ou um pontinho de alta sensibilidade. E são exames não confiáveis, então a gente também é muito comum a gente ver esses defeitos nasais em pacientes que têm alto índice de falso positivo. Nesse caso do paciente do olho direito, ele está com 38% de falso positivo e 25% de falso positivo do lado esquerdo. Nesse caso, nós temos um defeito bilateral na região nasal do lado direito e na região nasal e inferior, arqueada do lado esquerdo. Esse sim pode ser um caso compatível com glaucoma. Observe que a gente está fazendo esse exercício baseado somente na avaliação do campo visual. Eu ainda não estou colocando disco óptico, não estou colocando tomografia, é justamente para que a gente vá exercitando e a gente está cada vez mais que a gente está caminhando, aprofundando esse defeito. Olha só nesse caso, onde os pontos de escotoma absoluto, que a gente pode ver, ele está rodeado de alguns pontos com sensibilidade não tão alta assim. Então, nós temos ali ao lado do 0 uma sensibilidade de 3, de 3, de 2, de 11, ou seja, é bem compatível com o quadro de glaucoma. Nesse outro exemplo, a gente está tendo um escotoma, escotomas relativos e absolutos nasais, superiores e temporais nos 2 olhos, com uma tendência ao escotoma tubular do lado esquerdo. Exames novamente não confiáveis, excesso de perda de fixação nos 2 olhos. Bom, vamos agora fazer uma correlação em relação ao que a gente pode ver nos discos ópticos. Nesse paciente especificamente, a gente tem o quê? Um campo visual com um bom padrão funcional global e os exames são confiáveis. Observe que o disco óptico é um disco óptico suspeito, sem um defeito localizado e perda da camada de fibras nervosas da retina. Nesse outro exemplo, a gente está tendo aqui um bom padrão funcional global nos 2 olhos e escotomas superficiais nasais, bilateralmente. Se a gente fala só isso, ou seja, é um exame que a gente poderia achar que fosse glaucoma, mas uma vez que a gente avalia o fundo de olho e faz uma tomografia desse paciente, a gente pode caracterizar como não compatíveis com os achados estruturais. Eu gosto muito de colocar essa frase quando eu não vejo uma correlação entre a estrutura e a função. Por isso que eu gosto de olhar o fundo de olho desses pacientes antes de dar um laudo como esse. Então, a gente observa um disco óptico suspeito bilateralmente e com uma tomografia mostrando uma espessura da camada de fibras nervosas da retina mais do que normal. Então, essa não compatibilidade com os achados estruturais, eu acho que é fundamental que seja descrito no seu laudo de campo visual. Esse é um exemplo de um paciente, a gente observa que ele tem escotomas relativos e absolutos centrais, ou seja, está acometendo a região central, que caminha para a região nasal e superior, com um degrau nasal superior do lado direito. Então, a gente vê esse defeito nessa região nasal e a gente vê o degrau nasal típico. Isso aqui é bem fortemente sugestivo de glaucoma e a gente confirma isso quando a gente observa o notch inferior do lado direito. Nesse outro caso especificamente, observem que o disco óptico desse paciente é um disco óptico um pouco diferente. Se você está olhando só o campo visual dele, você não consegue imaginar o que seria. Então, a gente colocaria como escotomas profundos, ou seja, eu colocaria superficial quando é aquele escotoma mais leve. Quanto mais pretinho eu vou aprofundando esse defeito, a gente coloca escotomas profundos em todos os quadrantes dos 2 olhos. E estes exames estão estáveis em relação aos anteriores e também não compatíveis com glaucoma. Esse é um paciente nosso, a gente acompanha já ele há alguns anos e ele tem drusas de papila, como a gente pode ver na retinografia. Aqui a gente tem um campo visual de uma paciente olho único com um padrão tubular. Então, a gente coloca perdas profundas em todos os quadrantes, com uma tendência tubular, no 24/2, e não há uma descrição, a gente não consegue achar, ainda não existe
uma descrição correta para a gente descrever o campo visual 10.2. A gente acaba fazendo uma correlação indireta com o 24.2, de acordo com a região. Então, a gente colocaria perdas superiores nasais inferiores no 10.2, mas a gente tem que lembrar que aquilo ali é a região central. Então, a gente faz como se fosse uma correlação com o 24.2, mas nesse caso especificamente do 10.2, eu gosto de colocar o MD e o PSD desse paciente para que a gente vá tendo como base esses números ao longo do acompanhamento do paciente. Aqui a gente tem um escotoma superior, né? A gente está olhando ali o paciente, a gente poderia pensar que fosse talvez um pouquinho de pitose palpebral, mas quando a gente observa na retinografia, a gente vê que realmente tem um defeito inferior compatível com glaucoma, então a gente caracteriza como escotoma relativo superior do lado direito e um bom padrão funcional global do lado esquerdo, compatíveis com os achados estruturais. Daí a importância de você ter o paciente diante de você, poder fazer uma fundoscopia, poder olhar a posição palpebral, se o paciente tem algum tipo de desvio, tem alguma opacidade na córnea ou opacidade dos meios. Isso ajuda muito no seu laudo. Observe esse caso, por exemplo, que a gente está olhando aí um total deviation com perdas relativas difusas, né, bem pronunciadas no total deviation, e a gente vê que no pattern deviation nem tanto. Então, quando a gente compara essas duas estruturas, essas duas leituras, a gente vê que realmente isso sugere opacidade dos meios. Como que você vai saber isso se você não tem o paciente diante de você? Então, nesse caso especificamente, a gente olha a biomicroscopia e observa que ele realmente tem uma contração capsular e uma opacidade de cápsula posterior que poderia levar realmente a esses achados no campo visual. Esse outro caso específico, a gente está vendo aqui um defeito, né? O Glauco está aí, a aula dele foi brilhante, esclareceu muita coisa para a gente, é sempre bom rever a parte de neurooftalmologia, e a gente pega muito o campo visual de um paciente que não tinha nenhuma alteração neurooftalmológica e a gente realmente acaba fazendo o diagnóstico. Então, quando esse campo visual ele respeita essa linha média, a gente tem que realmente levar em consideração algum defeito neurológico. Então, a gente colocaria talvez uma quadrantopsia superior à direita e um exame sugestivo de alteração neurológica não compatíveis com os achados estruturais, como a gente pode ver inferiormente o bom padrão da sua retinografia e do seu nervo óptico. Esse é um outro caso. A gente observa também um defeito bem característico, menopsia à direita, então exame sugestivo de alteração neurológica, e também, nesse caso específico, não era compatível com os achados estruturais, uma vez que o nervo óptico dessa paciente era normal. Aqui tinha uma lesão isquêmica na face medial do lobo occipital esquerdo, correspondente, então, com um defeito que a gente encontrou no campo visual. Se a gente avalia esse caso, observe esse campo visual dessa paciente com um disco óptico normal. Então, a gente realmente, uma conversa com o paciente, buscar dados clínicos desse paciente, acabaram levando ao uso de cloroquina, então um exame sugestivo de maculopatia por cloroquina. A importância de você fazer um laudo de campo visual sabendo mais informação do paciente acaba te ajudando muito em relação ao laudo que você vai dar. Quando a gente fala de progressão, a aula do Thiago e da Heloísa foram brilhantes, né? Eu acho que realmente é aquilo que a gente tem que seguir. Assistam essa aula de novo, eu ouvi 2 vezes essa aula. Quando a gente fala de progressão, a gente tem que fazer o teste. Não adianta você falar de progressão se você não faz o exame de campo visual. Então, quanto mais exame a gente faz, logicamente, maior é a capacidade nossa de fazer um diagnóstico, tanto de um defeito de campo visual, confirmar esse defeito, quanto de uma progressão de campo visual. O próprio Felício falou, eu também faço igual a ele, o primeiro, o segundo exame eu praticamente desconsidero, mas à medida que o paciente vai fazendo o exame de campo visual, ele vai melhorando essa resposta dele, e a gente vai acabando confiando mais nas alterações que a gente encontra. Então, teoricamente, aí, a gente não fala de progressão sem ter pelo menos 2, 3, às vezes até 4 testes desse paciente, até achar um campo visual confiável. Se a gente tem um campo visual estável, esse paciente retorna e ele deu um campo visual alterado, a gente chega a ter até 57% de falso positivo. Daí a necessidade de você confirmar esse defeito com um teste de campo visual subsequente. Ou seja, eu sempre confirmo um defeito de campo visual novo com um outro exame de campo visual. Assim como eu também faço com a tomografia. Se a tomografia do paciente está de um jeito, ele vem alterada em outro exame, eu repito essa tomografia
para confirmar se não foi um achado ocasional ou só uma flutuação do exame. E um outro ponto importante é que se esse paciente ele já tem também, você não tem que ser muito teimoso. Você fez um campo, ele deu alterado, você repetiu, ele continuou alterado. Se você faz a terceiro teste e ele vem pior, a chance desse teste próximo vir alterado é de 57%. Se tem 4 pioras consecutivas, a chance do próximo teste vir alterado é de 77%. Ou seja, a partir do momento que você confirmou esse defeito com um novo exame de campo visual, você já pode considerar basicamente como um campo visual alterado. Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante, mas a gente vai ter aqui tanto o GPA, que vai nos ajudar, que vai dar a possibilidade de progressão e a confirmação da progressão, quanto o VFI, que também vai mostrar para a gente, numa linha, uma maneira mais, talvez, didática da gente perceber uma evolução de um campo visual. É muito importante, nesse caso, a gente saber para onde que a gente está indo e por que a gente chegou nesse ponto. Então, se a paciente está nesse ponto, é uma coisa, ou seja, esse nível de progressão, observe que ela vai ficar cega em poucos anos, ou nesse nível de progressão, que ela ficaria cega em mais ou menos 10 a 15 anos. Isso faz muita diferença na medida que você está vendo um exame de campo visual de um paciente que realmente tem uma doença que vai progredir essa perda de campo visual. Então, vamos começar como na área eu vou só acostumando com a nomenclatura e com a apresentação do printout do Humphrey. Então, nesse caso especificamente, a gente pode observar que esse paciente está estável nesse exame e aqui também não teve tanta progressão. Então, eu colocaria com um bom padrão funcional global nos 2 olhos, é um campo visual sem um defeito específico, estáveis em relação aos prévios, ou seja, o exame não piorou em relação aos exames passados. Nesse caso específico, a gente também tem um outro exame estável, o paciente já tem 4 exames, e aqui também, ou seja, mostrando que teve uma melhora do primeiro exame até hoje e depois ele se manteve estável. Então, seria um bom padrão funcional global nos 2 olhos, também estáveis em relação aos prévios. Agora, vamos começar a brincar com alguns exames. Então, nesse caso especificamente, a gente colocaria um escotoma central e nasal superior no lado direito, tem um degrau nasal, ou seja, com degrau nasal. É importante, quando você vê o degrau nasal, você caracterizar que ele está presente ali. E do lado esquerdo nós temos o quê? Escotomas relativos periféricos, talvez inespecíficos. Não é uma região normal de a gente encontrar o defeito de campo visual do glaucoma. E uma melhora em relação aos exames prévios. Observe que o paciente ele tinha esse ponto aqui e ele melhorou nos 2 olhos. Isso se deveu à cirurgia de catarata exatamente nesse ponto. Então, o paciente tinha uma catarata, a gente tirou a opacidade dos meios e esse paciente ele melhorou a sensibilidade da retina dele. Nesse outro caso específico, a gente está tendo escotoma relativo e absoluto superior. É importante colocar que é relativo e absoluto. E um discreto escotoma relativo central e paracentral superior do lado esquerdo. Estáveis em relação aos prévios. Observe que a gente colocou estabilidade e nesse caso específico, desse pontinho, que para mim é um outlier, esse paciente provavelmente ele fez um exame não tão bom assim. Ou ele não estava num dia bom, ou o paciente estava sonolento, ou a própria técnica que fez o exame não estava num dia bem-humorado, ou às vezes até a iluminação na calibração do aparelho, a iluminação da sala não estava adequada. Então, a gente não considera esse defeito como um defeito real. Tanto que o paciente retorna um exame subsequente e esse exame vem basicamente estável em relação ao anterior. Observem, nesse caso, uma tendência atubular nos 2 olhos. São exames que estão, mesmo o paciente tendo um glaucoma avançado igual a esse, a gente consegue ter uma noção da estabilidade do padrão do campo visual ao longo do tempo, o que dá muita segurança para a gente em relação ao paciente e ele também observa que não está perdendo. Ilha residual de visão já é um pouco mais complicado e muitas vezes esse paciente ele flutua com os seus achados mais do que o paciente que tem uma boa fixação. Então, de qualquer forma, a gente vai fazendo os exames e vai tentando aproximar. Logicamente, esse é um paciente candidato a fazer o campo visual 10-2 ou macular. Bom, nesse caso especificamente, o escotoma relativo nasal inferior do lado direito. A gente está vendo ali 3 triângulozinhos ali, mas eles não estão contíguos, parcialmente preenchidos. Então, eu colocaria escotoma relativo nasal inferior no olho direito, estável,
ainda não tem um sinal clássico de progressão. Ao contrário do lado esquerdo, com o escotoma arqueado superior nasal, inferior, nasal e inferior superior, progredindo. Olha lá, o tanto de triângulozinho cheio, mostrando que realmente esse paciente está progredindo e está perdendo a visão dele. Nesse outro caso, um escotoma relativo nasal inferior do lado direito, a gente observa ali progredindo, 3 triângulozinhos cheios, a gente sugere, ou seja, tem uma possível progressão naquele ponto ali, e um bom padrão funcional global no olho esquerdo. É aqui que a gente vai, ao longo do tempo, mostrando para o paciente, quando você vê um quadro como esse, você já está trocando o colírio dele, você já está sugerindo fazer um laser, você já vai conversando com ele para ir preparando esse paciente em relação à futura cirurgia, porque esse paciente está progredindo e a chance dele continuar progredindo, como a gente viu anteriormente, é real. Se a gente tem 3 exames onde ele está piorando, a chance do quarto piorar é muito grande. Nesse outro exemplo, a gente tem escotoma relativo nasal superior do lado direito, estável, ainda não tem sinal de progressão, e um padrão tubular do lado esquerdo também estável. Dá a impressão para a gente que ele está progredindo, mas nesse momento aqui, após a cirurgia de glaucoma, esse paciente fez a cirurgia, pode ver que ele parou de progredir, o glaucoma parou de progredir nesse olho. E, juntamente com ele, nós temos aqui o campo visual 10-2 desse paciente, porque a perda ela é bem central. Do lado direito, um bom padrão funcional global, também estável, a gente pode observar que a linha está reta, ele não perdeu praticamente nada, e um padrão tubular no olho esquerdo. Observem que como ele teve aqui uma piora, a gente não consegue nem fazer análise de progressão desse paciente, tamanha é o defeito. Esse é um bom exemplo onde a gente deve esquecer aquele baseline lá de cima e reclassificar o baseline desse paciente de acordo com a nova realidade dele. Esse paciente teve um AVC e essa aqui talvez seja o novo baseline dele. Então, a gente, na hora que for fazer a avaliação do VFI, a gente já muda, ou seja, a gente caracteriza essa progressão de evento, né? Teve um evento novo que foi o AVC, e a gente muda o baseline comparativo para esses pontos mais abaixo que a gente está mostrando agora. Mais um paciente, a gente está terminando essa parte, um paciente que tem um escotoma relativo central e nasal superior do lado direito estável, ele observa que ele não tem sinal de progressão, e um escotoma temporal inferior e paracentral superior do lado esquerdo, também estável, sem sinal de progressão. Né? Esses casos, olha o olho como é bem diferente, a fundoscopia do lado direito e do lado esquerdo, a gente vê essa atrofia importante, estafiloma no lado esquerdo, mas de qualquer modo, ele está estável sem estar progredindo. Esse outro caso, a gente vê que os discos ópticos são glaucomatosos, né? A gente vê que realmente tem um defeito inferior, que é um escotoma relativo nasal inferior do lado direito, compatível com o defeito do disco óptico, a gente vê um note superior nesse olho, e um arqueado superior no lado esquerdo, também progredindo. Esse paciente ele foi submetido a uma trabeculectomia aqui, ele perdeu um pouco o acompanhamento e a gente fez um agulhamento nesse ponto e ele ainda continua progredindo. Logicamente, a gente tem que voltar para confirmar se esse ponto realmente ele foi perdido ou se foi um achado do próprio exame. Essa é uma colega médica, anestesista, nos procurou com uma dificuldade, ela estava com dificuldade de pegar a veia dos pacientes e a gente observou no campo visual 24-2 dela um escotoma relativo central e nasal superior do lado direito. E o campo visual 10-2 mostrando que esse defeito estava quase acometendo realmente a região central. E no lado esquerdo já estava acometendo parte da região central e a paciente estava progredindo, de modo que a gente fez uma cirurgia de glaucoma nela, deve ter mais ou menos 1 mês e meio. Então, é uma paciente que colega nossa, anestesista, com um olho desse aí progredindo. Olha só, escavação subtotal nos 2 olhos. Esse outro caso, um escotoma relativo nasal inferior do lado direito, estável, e uma ilha residual de visão no lado esquerdo também estável. Então, observe que teve uma queda importante da sensibilidade da retina desse paciente e aqui ele teve uma obstrução de ramo da veia central da retina. A gente pode ver os vasos lá na fundoscopia novelados. Então, é um fato novo. Isso aqui a gente caracterizaria uma progressão por evento, ou seja, tem um evento novo que foi a obstrução e assim a perda de campo visual dessa retina.
Em relação aos pacientes com glaucoma muito avançado, igual a gente está vendo nesse caso, um campo tubular, uma sequência de campos visuais 10-2 a gente acaba fazendo uma avaliação por overview. A gente vai comparando visualmente um a um e fazendo ponto a ponto a avaliação do MD e do PSD desse paciente. Tem um trabalho do Gustavo de Moraes que saiu recentemente agora, né, saiu em março agora de 2020, onde ele sugere um algoritmo para evento novo, para defeito novo de campo visual 10-2. Então, talvez isso aí possa ser incorporado aos novos aparelhos. Então, a análise de progressão por evento para campo visual 10-2 deve chegar em breve nos aparelhos. E não se esqueçam de casos como esse, às vezes o paciente chega desse jeito para você, esse é o campo visual dos 10 graus centrais, você fica desanimado, acaba não dando atenção para esse paciente e esquece que ele também tem ali um residual de visão ainda muito útil que faz uma comunicação boa dele com o meio ambiente. Então, não esqueçam de olhar, muitas vezes, se você tiver acesso ao campo visual manual, porque ele muitas vezes vai também nos ajudar, nem que seja no overview, é uma análise subjetiva, mas uma comparação como essa, a gente tem uma ideia muito boa de como está esse paciente, mesmo ele não tendo aquela visão central, mesmo não tendo um campo visual 24/2 ou 10/2 compatível com uma avaliação de progressão. A gente consegue ver nesse paciente, por exemplo, que esse paciente especificamente ele é um cirurgião geral, ele foi perdendo a visão e ele não opera mais, ele tem uma ilha de visão, não tem mais região visão central, então ele já não opera mais há quase 6 anos. Então ele foi perdendo, mas a gente consegue ver que realmente os exames de campo visual, de campo manual, eles estão relativamente estáveis. Esse é um outro paciente, a gente faz uma comparação basicamente por esse ponto macular. Então, toda vez que o paciente tem um resquício de visão central, é importante você determinar a presença dela nos exames subsequentes, assim como fazer um monitoramento da acuidade visual. Esse paciente, você monitora ele não só pelo campo visual, mas também pela acuidade visual. Se ele piorar a acuidade visual, provavelmente ele está perdendo esse resquício da ilha de visão central. Então, quando a gente vai fazer um relatório, basicamente a gente põe o nome do paciente, né, agradece quem te mandou esse paciente, faz um resumo da história clínica, se é hipertenso, história familiar, se usa colírio ou não, coloca uma descrição dos exames oftalmológicos, uma descrição do campo visual foi o que a gente apresentou agora, então a gente observa que dentro dessa avaliação de um paciente glaucomatoso, o campo visual ele é fundamental, é importante, mas ele é um dos pontos dessa avaliação antes de você determinar qual que vai ser a conduta a ser dada. A gente faz uma descrição da retinografia, se você não fez a retinografia, faz uma descrição da fundoscopia, ou seja, todo mundo que faz o campo visual comigo, eu sento na lâmpada de fenda e faço uma fundoscopia para me ajudar na descrição. Se tiver uma tomografia, você descreve e sugere uma conduta além do agradecimento. Enfim, a gente tem que simplificar as informações, né? Eu acho que tem gente que gosta, e não é o que eu faço, tem gente que gosta de escrever muitos dados que acabam confundindo quem está recebendo esse paciente. Um dos pontos que mais confundem talvez seja a presença de falso negativo no paciente com glaucoma avançado. Então, se você coloca qual que seria o padrão normal de confiabilidade do falso negativo, e esse paciente tem um falso negativo a mais, a gente sabe que o paciente com glaucoma avançado ele tem mais falso negativo, o colega que está recebendo o exame às vezes não sabe disso e acaba descaracterizando aquele exame como se fosse um exame não confiável. Foque nas informações mais importantes, ou seja, de acordo com o nível de relação que você tem com quem te encaminha esse paciente, você pode aprofundar um pouco mais ou superficializar um pouco mais nas informações, mas o que é importante tem que estar lá. Sempre que tiver um campo visual pior, você tem que confirmar. Se você não confirmar, você sugere que seja confirmado aquele defeito antes de ficar mudando a conduta e mudar a terapia do paciente. Considere sempre que seu aparelho pode estar descalibrado, o emocional do paciente, a lubrificação da córnea, o ambiente externo, a iluminação da sala. Considere isso sempre quando você vai falar de progressão de campo visual. Quanto mais campos visuais você faz nesse paciente, melhor a chance de você detectar a progressão. Então, faça campo visual desse paciente. Atenção aos grupos de risco de maior progressão, então os pacientes míopes, né, aqueles pacientes que já têm um defeito central, esses pacientes eles acabam progredindo mais esse defeito. Então, muita atenção nos grupos específicos, às vezes você tem que fazer mais exame.
e deixar esse paciente mais próximo de você, e não negligencie, não deixe de fazer o campo visual central, 10-2, e o manual sempre que necessário. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Excelente apresentação. Achei muito bom que você passou não só para nós como fazer um laudo de campo visual, mas o que eu considerar, como que você deve, qual que é o teu processo, pelo menos, de pensamento para chegar a um laudo, né? Mostrando a relevância de correlação com o achado clínico, para aumentar a precisão e, assim, auxiliar a gente quem vai receber o laudo para diagnóstico e também para avaliação de progressão. Achei fantástica a tua aula. Parabéns, viu? Obrigado. E eu queria abrir para discussão agora com os nossos moderadores, Thiago, Augusto. Fábio, obrigado pela aula. Eu tinha algumas coisas para passar. Eu dei laudo durante anos, sem ter muito acesso ao resto dos exames do paciente. Isso é muito ruim. Então, o que você falou é muito importante, né? Quanto mais informação você dá, mais você tem, maior a tranquilidade para fazer um laudo. Como o Glauco comentou sobre pedido de ressonância, quando você passa para um neuroradiologista. Dê informação de história para quem vai fazer o seu laudo. E aprendendo com o radiologista, uma das coisas importantes para a gente colocar em laudo é que você não fecha a questão, você não dá diagnóstico olhando um campo visual. Esse paciente tem glaucoma, o exame é compatível com glaucoma, é importante isso aí estar bem claro. Quando você faz laudo, e depois cada um tem o seu roteiro, o roteiro é importante, que é um fill the blanks. O ideal é que você tenha isso, quem faz muito laudo, toma cuidado com o copy-paste, que o copy-paste você vai acabar colocando coisas de um outro paciente e tudo. Então, existe macro do Word para você responder um questionário enquanto você está dando laudo que vai gerar aquele laudo. Então, acho que isso daí é importante, isso era uma coisa que eu fazia quando estava muito laudo, e que o setor de ultrassom da escola faz também, que é importante, que é uma macro do Word que faz, e atualmente já tem, não só do Word, vários programas têm, que você consegue colocar o que é importante. A identificação do paciente é importante, a refração do paciente é importante. Se a refração estiver errada, todo o resto do campo visual está errado. Se o cara colocou uma refração errada, não adianta você ficar sofrendo se teve progressão ou não. Está errado, acabou. Não fez certo, né? Uma adição doida do paciente. Então, assim, se você pula etapas e vai direto do que parece que é uma progressão, você tem uma chance muito grande de falar besteira, uma besteira que você vai assinar e vai ser responsável por ela. Então, assim, a dica que eu passo para quem vai fazer laudo, quem ficou, sem brincadeira, uma década fazendo laudo, e ainda continuo fazendo laudo, só que os meus laudos atualmente, a enorme maioria, é para o convênio, que eu tinha vontade de um dia escrever uma receita de bolo no meio do laudo, que eu tenho certeza que ninguém está lendo aquilo lá, mas, assim, quando é para um colega, ou você trabalha num hospital que você tem que gerar laudo para um colega, o ideal é que você sistematize, não invente, sistematize sempre e faça numa ordem que tenha lógica para você, desde que seja contemple todos os itens do laudo. Identificação, confiabilidade do exame e outros dados, como a refração, como eu comentei, a acuidade visual. Se o paciente ele tem 20/300 de acuidade visual, a confiabilidade pode não ser tão boa. Teve pergunta aqui, o que é um degrau nasal? Se o degrau nasal, você está olhando no degrau nasal, mas a confiabilidade do exame foi péssima, ou o valor de P. Esse valor de P parte da premissa que o exame tem confiabilidade excelente. Se teve muita perda de fixação, ele vai continuar dando valor de P, só que é completamente sem utilidade nenhuma. Então, você pode concluir assim o exame de um paciente que não é confiável. Dada a baixa confiabilidade do exame, nenhuma conclusão clínica pode ser gerada com esse exame. Ponto. Você não tem que ficar sofrendo. Certo? Então, mas o mais importante que eu acho que tem é que quem for fazer laudo, perca algum tempo e olhe uma macro de Word ou algum outro programa e siga exatamente cada ponto para você não errar. Aí você consegue fazer laudo super rápido, com uma qualidade excelente, uma apresentação muito boa e sem chance de errar tanto, e toma muito cuidado com a sua conclusão, de novo, colocar com é compatível com e não fecha a questão.
Se é para você mesmo, você até pode falar com mais certeza, você teve todos os seus exames. Agora, Fábio, o que acontece muito que eu vejo é o paciente não tem nenhuma informação do paciente. Ele tem 72 laudos para fazer e ele faz em 20 minutos. Então, isso daí tem que tomar muito cuidado com quem tem que... Primeiro, ninguém é obrigado a fazer isso. Se alguém está te impondo a fazer isso, está errado. Segundo, se você vai fazer muito laudo, se organize. Que às vezes você pode passar dado de um outro paciente, tudo é documento, você assina. Laudo tem muita responsabilidade. Se você ganha pouco por isso, sinto muito, mas o problema é seu. A responsabilidade no final, se você assina uma coisa errada, é como se você estivesse ganhando rios de dinheiro para isso. Isso nunca é considerado num processo médico. Mas eu fiz isso, mas eu tinha que fazer 72 laudos em 15 minutos. Eu ganho muito mal para isso. Não, quando você tem um processo, você assinou e você é responsável, é laudo, é seu CRM. Então, tome muito cuidado com isso. Essa é uma dica que eu acho que é importante passar. Augusto, eu mudei essa conduta porque eu fazia laudo numa clínica que eu trabalhava para medicina do trabalho. Então, iam aqueles funcionários, fazia aquele tanto de exame, e a gente ficava laudando esses exames, e justamente isso que você falou, por R$5, era R$5. E aí um dia eu fui questionar, porque eu ganhava só R$5 para fazer um laudo. A administradora falou assim, mas você só lauda, né? Eu falei, bom, eu laudo, né? Eu tive que estudar 10 anos para poder laudar um campo visual. Então, a partir daquele momento, eu falei, olha, eu só vou laudar, a partir de hoje, o paciente que eu examinar. Pronto. Então, eu fazia a consulta, pegava o campo visual e laudava vendo o paciente. Eu acho que foi uma mudança de conduta que realmente fez muita diferença na minha vida. Eu parei de dar laudo de paciente que eu não examinava. Fábio, eu ia... Logo no começo da tua aula, você fez uma distinção ali que é importante, eu acho, que para... Às vezes quem pegou a aula já com 10 minutos ou enfim, não estava com tanta atenção ali no começo, essa parte que assim, é muito diferente. Acho que o Lucas Fortes, aqui o Lucas colocou no bate-papo, essa distinção de você estar fazendo esse tipo de laudo que o Augusto falou, laudo com volume de paciente que você não tem menor noção do que você está laudando, que eventualmente você vai fazer uma coisa mais superficial, sem tentar se comprometer com diagnóstico, com sugestão de conduta, com nada. Claro, você pegou um escotoma bitemporal, aí você para tudo que você está fazendo, vai ver que é um paciente, liga pro colega e tal. Mas como não é a rotina, isso normalmente é uma coisa mais superficial. E distingue isso do que você falou durante a tua aula, que é, eu sei como é a tua rotina aí, que é um tipo de laudo em que o paciente vem na tua frente, porque o colega não te pediu um campo visual, ele vai lá no laboratório fazer o campo visual. O colega te pediu uma avaliação de glaucoma, onde você sentou, viu o paciente, viu que ele tem pseudosfoliação, que no dia na curva a pressão dele, que era 12, foi para 23, você está com campo e o teu laudo do campo é mais uma partezinha daquela avaliação completa que você fez. Aí eu acho que nessa situação você tem obrigação e tem condições de se comprometer. Você está vendo a retinografia, está vendo o ACT, você pode até falar, olha, realmente, sugere progressão, ele está usando, sei lá, timolol com dorzolamida, sugiro prostaglandina à noite. É diferente. Mas por isso que eu acho que quem for ver a aula tem que saber quando ele for sentar amanhã para laudar, em que situação que ele está. Se ele é um laudador de uma grande clínica, e que às vezes ele nunca nem foi na clínica, ele recebe aqui tudo por e-mail e fica em casa laudando loucamente. Aqui em São Paulo, talvez seja um pouquinho diferente dos outros lugares. Aqui você pede campo, o paciente vai no laboratório fazer. Igual ele faz hemograma, igual ele faz, vamos lá, um raio-x de tórax, no mesmo lugar que ele faz raio-x de tórax, ele faz campo e retina. Você não fica preso à clínica. Então, quem lauda num lugar como esse, com certeza não vai fazer um laudo, é até perigoso fazer um laudo com diagnóstico e sugestão, né? É isso que a gente tem que evitar, sabe, Thiago? É lógico que o mercado está aí para isso, mas eu particularmente acho muito arriscado você falar de campo visual e dar um laudo de campo visual baseado... Eu estou dando um laudo clínico, tá, no meu caso, e não um laudo técnico. Quem for fazer para um laboratório, ele tem que fazer descrição técnica, colocar ponto a ponto, MD até o tanto, PSD até o tanto, confiável, não confiável, escotoma em tal lugar, ponto e acabou. Mais nada, ele não vai sugerir nada. Mas não é o tipo de laudo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer um laudo com conhecimento clínico, ou seja, eu gosto de colocar um laudo sugerindo alguma coisa. Fábio, o jeito que você descreve laudo, e me parece um jeito muito, muito próximo do ideal, se não o ideal, lembra muito uma consultoria, inclusive, por glaucomatólogo, né? Que realmente, como o Thiago e o Augusto falaram,
é diferente do que pelo menos acontece aqui em Curitiba também, de a gente ter um grande volume de laudos para fazer no espaço curto de tempo e sem as informações que a gente gostaria, né? Para ter a maior precisão possível. Então, acho que essa distinção é muito relevante mesmo. Agora, muito cuidado, Lucas. No contrário também, viu, Thiago? Se você recebe um exame para um colega que quer, além do laudo, sua opinião, você fazer um laudo técnico para ele. Porque se você também não sugere nada para ele, na contramão, você acaba não ajudando quem está recebendo esse laudo. Eu acho que o peso nosso, né, de especialista, é justamente você dividir a responsabilidade do tratamento do paciente com quem está te mandando. Então, ele fala, olha, o doutor Fábio Lavinsky, ele falou que esse caso aqui eu posso fazer um campo visual só daqui a 6 meses. Então, ele se sente mais seguro a partir do momento que você divide com ele o peso da conduta, né? Mas aí, logicamente... Por isso fazer essa diferenciação. É um encaminhamento para uma opinião, uma segunda opinião, do laudo. Que talvez, você pegar a maioria de quem está assistindo a aula e vai laudar, ele não lauda na tua condição de médico de segunda opinião. Ele é um médico que nem na clínica ele vai, eventualmente, Fabinho. Aqui é muito comum, em outros lugares também. Ou vai lá na clínica, sai de lá com bolo de laudo, de campo, e vai para casa e faz o que o Augusto falou. Pega lá e fica laudando o paciente que ele nunca viu e nunca vai ver, entendeu? Por isso que é importante fazer essa distinção. Se você tiver a oportunidade de laudar na tua situação, eu acho que é quase obrigação de ter esse comprometimento com o exame. Ao passo que se você for fazer esse laudo esse laudo sem conhecer o paciente, esse laudador, aí realmente é que você acaba tendo que fazer uma coisa mais superficial mesmo. Né? Mas a ideia aqui, Thiago, é justamente colocar assim, pelo menos a linguagem adequada para que você faça um laudo, seja técnico, seja para alguém, seja para um laboratório, a linguagem tem que ser única, a localização do defeito tem que ser precisa, ou seja, é um aumento da mancha cega, é um degrau nasal mesmo ou não é um degrau nasal, ele progrediu ou não progrediu, é um exame confiável. Isso serve para qualquer laudo, eu concordo. Eu acho que isso aí serve para qualquer um. Então, a ideia aqui é justamente fazer pelo menos um DNA, um central, e cada um adapta a sua realidade. Tinha uma frase que fechava 100% dos laudos. Eu já estava na macro, ela já estava no final lá, que era: outros dados propedêuticos são necessários para a conclusão diagnóstica. E assim, era o jeito de lavar as mãos, porque eu não tinha os outros dados propedêuticos. Então, assim, o paciente estava progredindo. Drusa progride. Drusa pode progredir. Né, o glauco? Pode progredir. Então, assim, se o paciente tem qualquer alteração, ou eu acho que está progredindo, eu coloco ali que tem uma progressão, uma sugestão de progressão. Eu sugiro que se repita o exame. Né? Eu tenho paciente teve paciente que eu dava laudo e que ele estava em ladeira abaixo. E eu falava que estava progredindo, a ponto de eu ligar para a médica que pediu os exames e falou assim: ele está progredindo, tem que fazer alguma coisa. Né? Mas eu tinha liberdade para a médica para falar. Mas, sinceramente, eu acho que você pode... Radiologista às vezes te liga. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você está com alguma... Se existe alguma coisa grave, ou como o Thiago sugeriu, se tem um paciente com um campo neurológico e que ele foi sem nem saber o que é aquilo, né? Tá certo, você dá uma ligada para o oftalmologista que caminhou. Você viu a himenopsia bitemporal que esse paciente tem? Né? Até para a proteção do paciente e tudo. Acho que é importante. Agora, a coisa é quando eu faço uma avaliação de segunda opinião, eu não dou laudo do campo visual, eu dou laudo do paciente. E entra no laudo só os dados positivos do campo visual. Eu não coloco o programa que eu fiz, eu não coloco nada. Porque senão eu vou poluir a informação daquilo lá. Agora, é como o Shields fazia. O Shields vivia de dar a segunda opinião. Terminava o consultório, ele ia para o telefone para ditar. Ele ditava as segundas opiniões que ele fazia. Então, quando eu tenho uma segunda opinião, eu enumero os dados positivos. Né? Aí eu coloco o paciente. E muitas vezes eu ligo para o colega, que me pediu uma segunda opinião. Na maioria das vezes eu ligo para o colega. Laudo de campo visual, ele, infelizmente, é uma peça solta, que muitas vezes a gente vai ter que fazer e que tem que ter uma cara. A cara é principalmente você ter certeza dos dados de identificação, certeza da confiabilidade da informação do exame propriamente, se não tem necessidade de repetir, eventualmente para isso. Olhar se tem algum artefato que vai provavelmente sujar o teu exame, você tem que falar que
esse paciente provavelmente tem uma ptose, ou o aro da lente, ou o campo visual que apareceu com vários menor que um, que isso é a luz fraca do aparelho. Esse tipo tem algum artefato? Não tem artefato? Então tá. Então a informação é pura. Então tem esse degrau nasal, ou esse escotoma arqueado. Aí você descreve aquilo lá, e mesmo quando é óbvio para você, se você, esse que eu acho que é uma mensagem importante para passar, mesmo quando é óbvio para você, e você não tem os dados, o resto dos dados do paciente, não se anime. Escreva que é sugestível, é compatível com dano glaucomatoso. O cara escreveu suspeita, a CID H40.2.1. Você escreve lá, compatível com dano glaucomatoso. Você nunca escreve que é glaucoma. Acho que isso é uma parte legal que é importante. Era essa preocupação, de novo, de quem deu muito laudo numa situação desconfortável. Eu concordo 100% com o que o Augusto falou, só quero reforçar como eu faço exame tanto para glaucoma quanto para retina, até pela característica da nossa assistência lá. Tem os achados campimétricos, às vezes em casos de retina, em doenças vasculares de retina em diabetes, eles são mascarados, eles simulam perfeitamente os achados dos escotomas do glaucoma, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, como o Augusto falou, de não cravar, às vezes, sem conhecer tanto questão vascular de retina, quanto questão neurooftalmológica. Olha, muitos e muitos casos, eles, às vezes, simulam e a gente tem que ter cuidado. E tem que ter cuidado em olhar, porque o exemplo que o Thiago deu é extremo, mas tem muitos casos, né, que são bem discretos, assim, a baixa homônima, né? Ela é bem discreta, em 4, 5 pontos às vezes, e tu pode perder coisas sérias ali se tu não prestar atenção direito nos pontos, assim, com calma. E Fábio, só uma coisa que vale a pena chamar a atenção, quando a gente descreve escotoma relativo, escotoma absoluto também, principalmente quando a gente vai fazer um laudo, aí não para colega, não descrevendo no caso de um campo, mas às vezes é um laudo que a gente está fazendo para INSS, muitas vezes para paciente, alguma coisa nesse sentido. Então, vale a pena chamar a atenção que ele é um escotoma relativo, é um escotoma absoluto que a gente coloca para o estímulo 3 do nosso campo visual. Porque, às vezes, a gente quer saber realmente se ele enxerga ou não naqueles 10 graus centrais, a gente quer fazer um laudo pensando que esse paciente pode aposentar, algo assim, e se a gente troca esse estímulo 3 para o estímulo 5, aquele escotoma que ele era absoluto, ele passa a ser um escotoma relativo, às vezes. Isso pode mudar a conduta de forma legal para esse paciente. Então, quando a gente descrever isso pensando em processo, em algo legal, assim, que o paciente esteja querendo algum benefício, então sempre a gente colocar o escotoma relativo pelo estímulo 3 que foi testado para seguir em frente. Às vezes é alguma besteirinha assim, mas que vai pensando em INSS, algo nesse sentido assim também, né? Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Fabinho, sempre que eu dou algum laudo, né? Eu sempre imagino que quem está ali do outro lado pedindo é um oftalmologista generalista e às vezes ele não tem muita noção do que significa um degrau nasal, um escotoma arqueado. Então, eu sempre procuro traduzir aquele defeito e falo assim, isso aqui pode ser compatível com glaucoma e eu procuro correlacionar, eu procuro classificar se é um dano leve, um dano moderado ou um dano avançado, né? Então, assim, eu procuro explicar, traduzir o máximo possível para o médico que vai receber, mas me protegendo legalmente, né? Então, eu sempre coloco, olha, isso aqui pode ser compatível, eu nunca falo que isso aqui então pode ser compatível, e sempre falo, mas precisa ser correlacionado com os demais dados clínicos do paciente, né? E sempre se tem uma progressão, eu coloco, essa progressão precisa ser confirmada em pelo menos mais um campo visual. Eu tenho mais ou menos essa frasezinha assim, meio que padrão, né? Todo mundo da minha equipe usa mais ou menos a mesma matriz, mas eu sempre penso assim, olha, eu preciso ajudar o máximo possível quem está ali do outro lado, né? Recebendo aquele laudo. Então, eu sempre tento fazer essa tradução assim para o mundo do glaucoma, óbvio, né? O escotoma paracentral superior, PAN, isso é óbvio que pode ser um dano glaucomatoso, mas para um generalista, às vezes isso não é tão óbvio. Perfeito, Heloísa. Assim, a gente tem muito paciente comum, né? Eu recebo seus laudos, eu vejo lá o cuidado que você tem, tamanho da pupila, tudo direitinho, né? E a sua equipe toda tem esse asseio.
E assim como você deve receber os nossos também. Então, a gente comunga mais ou menos a mesma opinião. Eu foco mais um pouco na parte prática, porque o que me incomoda, Luísa, muitas vezes eu peço uma solicitação de uma avaliação de retina por uma DMRI, por exemplo, aí volta toda a descrição do OCT, espessura de mácula, etc, tal, e no final o diagnóstico DMRI, mas não me sugere nada. Então, ou seja, o paciente vai com uma DMRI, volta com uma DMRI, e eu não tenho aquela conduta ainda, ninguém dividiu comigo a responsabilidade de tratar esse paciente. Então, você chama a Tereza, Fabinho. Aí você chama a Tereza. Ela que faz assim, Thiago, ela que dá DMRI e volta DMRI. Agora, ó, eu vou colocar só nessa parte do Idelô, aí tô me colocando como, vamos lá, a gente tem, o Brasil é enorme, né? Então nem todo lugar você vai ter opção de especialista, etc. Mas eu me considero um bom generalista, né? Eu não sou de encaminhar tudo, eu gosto de, eu vou até um certo ponto. Mas é importante saber esse ponto de ir também, entendeu? Então tem uma hora ali do generalista, eventualmente, pô, tá pegando uma telangiectasia parafoveal, que você tentou fazer alguma coisa, eu acho que ali, se você não está dando muito conta de nem compreender muito bem o laudo que está recebendo, ou de nem o laudo, ou de às vezes preferencialmente conseguir interpretar o exame, às vezes sem muito laudo, né? Eu acho que esse é o divisor de você, ok, agora eu preciso de ajuda. Tá, tô num lugar onde não tem para quem encaminhar. Deixa isso, o Paranhos gosta de falar isso, deixa isso honesto com o paciente. Olha, não tem retinografia na minha cidade, eu não tenho, o ideal seria você fazer, nós vamos tocando por aqui. Então eu acho que até um ponto dá para ir. Se eu tô numa situação em que igual um caso neurológico, pô, eu não sei ver uma ressonância, eu não sei ver o laudo, eu preciso de tudo por escrito, aquele escotoma eu tô achando que é um adenoma hipofisário, eu tenho que procurar ajuda. Eu acho também, você não vai conseguir tratar alguém por laudo, entendeu? Por isso que eu acho que o laudo tem uma função boa, igual vocês colocaram, de ajudar o colega, mas para quem está ouvindo o que a gente está falando, somente generalista, fazer essa ressalva de que não vai dar para ele conduzir o caso por laudo e por carta. Vai ter uma hora ali que ele vai falar, Luísa, ó, passou do meu... Ele tá com 12 progredindo com 3 drogas, chega. Não vai ter um laudo. Faça a track, né? Eu queria completar o que você falou, eu concordo muito com o que você falou, Thiago, e a gente pensa bem parecido isso. Eu acho que a gente tem, o Heloísa, e a gente pensa muito parecido nisso também, eu e você, a querer democratizar o máximo possível o conhecimento de glaucoma, porque eu já falei isso muitas vezes, o glaucoma não escolhe o consultório que ele vai entrar. E assim, o glaucoma é uma doença de prevalência muito alta. Não dá para não saber glaucoma. E sinto muito, não dá para deixar de saber campo visual. E se você não sabe nem o que é o dano muito específico do campo visual, a não ser que não tenha ninguém na sua cidade que saiba glaucoma, talvez você não seja a melhor pessoa para estar seguindo aquele paciente, estar tratando aquele paciente. Não tem problema nenhum você estudar. Você tem que estudar para saber. Agora, você pega um paciente, por exemplo, tem um degrau nasal ou tem um escotoma arqueado superior, grande parte do nervo já foi embora. Se esse paciente é novo, ele tem chance de ficar cego. E se você não sabe mexer com essa informação e precisa da informação do laudo para isso, talvez você seja responsável pela cegueira desse paciente. Então, eu achei o máximo ter muita gente fazendo curso de campo visual. O curso de campo visual é propedêutica básica, que tem toda a residência e que isso tem que ser o mais disseminado possível. A gente tem que saber o máximo possível de campo visual para não fazer besteira. Até para encaminhar também, se for o caso. E fazer nossa meia-culpa. Esse caso é complicado demais para mim, talvez seja melhor passar para uma outra pessoa. Só que a minha posição de presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e que todo mundo que está aqui online concorda com isso, é democratizar o máximo possível esse tipo de informação. Todo mundo tem que saber campo visual. Eu fico muito preocupado de alguém que atende o paciente geral e não sabe o básico do campo visual, não sabe o básico de uma avaliação de nervo óptico. E vai fazer só óculos e óculos e óculos e óculos, e depois acha esquisito e ruim que alguém fale mal de optometrista e tudo, dizendo que ele faz nada além do que um optometrista faz. Então, a audiência, essa última aula do curso de campo visual, eu fico muito feliz com todo mundo, assim, mais 700 pessoas, no final das contas, fizeram esse curso. Eu acho isso excepcional e acho que ele deve ser repetido ano que vem. Ele está gravado, está disponível. Tem gente que teve mais paciência de assistir gravado do que ao vivo, eu entendo pelos horários. Mas nessa última sessão, que é de laudo, parte da premissa que você já aprendeu todo o resto para trás, eu acho que é muito importante essa ideia
de limite. Talvez uma das principais virtudes de qualquer médico é a noção de limite. É até onde pode ir, igual o Tiago falou. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas está proibido de fazer o que não sabe. Isso é uma das coisas principais. E propedêutica é o básico. A gente brinca muito lá na residência, você pode esquecer como é que trata um melanoma de coroide, só que você não pode esquecer como é que faz o diagnóstico de um melanoma de coroide. Ser especialista em glaucoma, seu paciente míope tem mais glaucoma, só que ele tem mais ruptura periférica também. Então, se ele tiver o azar de passar com você que não sabe fazer mapeamento de retina, ele pode lá na frente escolar essa retina. Então, propedêutica é o principal. Então, a gente vai ter curso de OCT, campo visual, retinografia e gonioscopia. Porque eu acho que a mensagem que tem que ficar sempre falando é exame, 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 exame. Só que, como o Tiago falou, as coisas têm um limite. Você vai ter uma hora que o laudo não vai te bastar. E assim, não fique... Eu acho que não tem nenhum problema a gente assumir o que não sabe. Se eu não tenho segurança para acompanhar um caso de retina, eu tenho o meu retinólogo para acompanhar. Se eu não tenho segurança para conduzir um caso uveitis esquisitíssima, eu tenho um especialista para acompanhar. Se eu estou sozinho naquele ponto, naquele lugar afastado, que não tem ninguém que é especialista em uver, a telemedicina ajuda muito a gente agora. Então, e o paciente ele tem que ser participado disso. Como o Tiago falou, ele tem que saber que você é a única opção que ele tem, mas não é a melhor opção que ele teria. Então, essas coisas são importantes. Essa noção de limite é importante, né? E fazer a nossa meia-culpa. Assim, eu não sou infalível, eu não tenho noção de tudo, eu preciso de ajuda, eu tenho noção de limites. Acho que isso que é importante, né? Pessoal, Lucas, vamos pensar em terminar? Como é que estamos de perguntas, essas coisas aí? Eu acredito que boa parte das perguntas foram respondidas já, Tiago. Acho que a gente pode seguir para o final mesmo. Porque agora a gente vai fechar a aula e vai fechar o curso, né, Fabinho? Beleza. Então, agradecer ao Canadani pela aula, tá? Acho que é exatamente o que você falou, Fabinho. Acho que você deu base aí, você deu ferramenta para o pessoal fazer do laudo mais simples ao mais complexo, dentro do que a Elô falou, de reconhecer os escotomas. E o Paran chamou atenção. Pô, hoje eu entrei lá no nosso canal do YouTube e fiquei super feliz. Tem vídeo lá com quase 3 mil acessos, né? A não ser que tenha algum doido que fica entrando toda hora, né? Mas eu tentei fazer isso e não deu certo. Não é brincadeira, mas eu acho que a gente teve um acesso super bom e né, um curso super barato. Enfim, acho que foi muito legal. Uma primeira experiência, né? Nessa ideia de primeira experiência, a gente montou a prova hoje. A gente tinha prometido para vocês, para o pessoal que está assistindo, uma avaliação. Eu sei que não está todo mundo assistindo agora, então vai seguir isso depois, por e-mail, tá? A gente terminou de montar a prova hoje, vai ser uma prova com entre 20 e 25 questões, tá? A ideia, já tem gente perguntando se o certificado vai estar pronto por e-mail. Vai ter que ir bem na prova, né? Então, a gente tinha combinado isso antes, né? Então, vão as questões, tá? A gente só está vendo a melhor ferramenta de avaliação. O aproveitamento ali de 60%, 70% a gente está definindo. Não é para reprovar ninguém, é para vocês aprenderem. A gente colocou bastante questão com a sinalha incorreta, justamente para vocês aprenderem com as alternativas corretas, tá? E a gente vê se até o meio da semana essa prova já está disponível para vocês terem uma avaliação boa. O certificado vai chegar por e-mail. Eu vi que já estão perguntando se a aula já está no YouTube. Pô, o pessoal está muito rápido. A gente não acabou ainda, mas assim que acabar, o Paran vai pôr no YouTube. Tá? A aula nem acabou ainda. Pensa um povo rápido. Tá bem? Obrigado pela praticamente quase todos os palestrantes que palestraram estão aí, Elô, Augusto, enfim, Lucas, o Augusto colaborou pra caramba, Glauco, Fábio, obrigado a todo mundo, tá? Obrigado a Vilma e o Felício que não estão aí, mas que também deram aula. E acho que é isso, né? Tá? Vamos começar a aula de curso de OCT amanhã, né? A gente já tem na primeira quinta de maio também, eu já mandei para vocês do nosso primeiro webinar cirúrgico. E vamos seguindo nessa, tá? Espero que todo mundo fique bem em casa aí, com saúde. Pessoal, obrigado aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Obrigada.